Fala galera, Daniel Piaia novamente aqui com vocês. Quem diria, hein? Depois desse tempo todo, resolvi voltar aqui com os nossos vídeos aqui. Então toda quarta-feira tem vídeo novo mostrando análise sobre aqui o Bitcoin, sobre as altcoins. Vou falar do mercado cripto. Vou ensinar algumas coisas para vocês interessantes aqui. Para você que já me conhece, né, venho trazer atualização aqui do preço do Bitcoin, das maiores probabilidades. Para você que chegou agora, dá uma olhada aí no meu perfil, tem vários vídeos explicando tudo que eu vou usar aqui. Porém, hoje tem uma novidade. Meu gráfico, ele está dessa forma aqui agora. Passei a adotar esse novo jeito do gráfico, sem cores aqui, que podem influenciar na minha análise. Até porque, como a minha análise é baseada em tendência, eu só preciso saber até onde o preço chegou. Então, as cores aqui já não me influenciavam, mas estou gostando assim, totalmente neutro. Aqui sei exatamente até onde o preço pode ir. Essa confiança também vem aqui da, do meu histórico, né, de analista profissional, já há alguns anos analisando o mercado e agora sem influência de cor aqui no mercado. Então, touros e ursos estão ocultos aqui. Se você consegue analisar da mesma forma que eu aqui, você fica mais livre, você fica menos tendencioso aí com relação a alguma cor. Então a gente consegue interpretar aqui as tendências de uma maneira muito mais suave, muito mais tranquila e muito mais técnica, sem emoção. Então a ideia é essa, justamente tirar a emoção aqui do gráfico. Então, Bitcoin. Vamos partir para aqui para a análise do Bitcoin sem muita enrolação. Tendência de baixa no nosso mensal. Mensal é o nosso tempo macro. O que ele diz para a gente? Tendência de baixa. Formou um fundo descendente aqui na região de 15.700 e agora a gente está aqui buscando um topo. E o nosso topo está onde? Se aproximou muito do topo anterior, que é um topo formado lá em março de 2022, há mais de um ano. Então o preço está se aproximando aqui do topo. Qual é a maior probabilidade diante desse tipo de análise que a gente tem aqui? É o preço vir formar aqui um fundo ascendente. Será que temos fundo aqui no mensal? Será que temos topo aqui no mensal? Eu estou considerando movimento único. Então o preço vai ter que vir em algum momento aqui, ó, buscar um fundo ascendente para a gente inverter a nossa tendência de baixa para uma tendência de alta. Ainda não temos tendência de alta no mensal. Então muita atenção. Essa movimentação, vamos entrar aqui no semanal para a gente saber se isso aqui é um movimento saudável, se essa pernada aqui no mensal é um movimento saudável. Então a gente consegue aqui pelo semanal identificar que essa é a pernada do mensal. Vamos abrir nosso gráfico aqui para ficar bem nítido e a gente conseguir explorar aqui essa tendência do semanal. Então para cada pernada uma tendência. Essa é uma regrinha que a gente precisa saber interpretar. Então o nosso semanal veio de uma tendência de alta, onde fez o fundo no mensal. Aqui, ó, eu estava até considerando um topo no mensal. Porém, a gente precisava ver aqui, ó, uma tendência de alta, formando um fundo ascendente no mensal para depois romper. Mas o que o preço fez? O preço rompeu o suposto topo anterior sem tendência. Então anulou esse ponto aqui como o topo do mensal. Então, se eu estou buscando um topo, eu preciso ver duas coisas. No tempo maior, onde eu busco a extremidade, eu preciso ver rompimento de mínima, que seria o mensal, e no tempo menor a ele, no tempo encadeado a ele, eu preciso ver uma tendência de baixa. Eu considerei uma tendência de baixa bem fajuta aqui, mas depois não tivemos uma tendência de alta antes do rompimento do topo. Então, pernada única aqui no mensal. E quem está em tendência aqui é o semanal.
Então podemos considerar dessa forma aqui o semanal. Nesse ponto aqui não rompeu o fundo anterior, não passou desse ponto, usou o preço aqui como suporte. Então quando o preço vem buscar aqui uma região e ele não rompe, e a gente vê aqui que ele formou um suporte depois de um evento. Então formando esse suporte aqui, ó, o preço está em tendência de alta. E o que está buscando aqui no nosso semanal? Olha como é interessante esse encadeamento das tendências com base na nossa análise técnica. O que quer dizer isso? Fractal, que a gente consegue ter o mesmo tipo de interpretação para qualquer tempo gráfico. Então aqui no semanal, a mesma ideia. Eu preciso de rompimento de mínima. Olha desde quando a gente não rompe mínima. Desde outubro. Desde o início do mês passado. Ó. Amanhã é fim de mês. Então a gente não rompe mínima, ó, sem mínima. Então, muito possivelmente, quando aqui no semanal a gente vê um rompimento de mínima, olhando aqui no semanal, o diário está prestes a inverter a tendência, formando topo aqui no semanal, ou até já poderá já ter invertido. Mas aqui no semanal, o que a gente tem? A gente precisa ver uma formação de topo aqui. Até o momento, pernada única. No diário, vamos ver aqui que situação que está. Semanal também precisando de um topo. Então, mensal precisando de um topo, semanal precisando de um topo. E o que a gente vê aqui no diário? Olha como é que está essa tendência aqui do diário. Primeira coisa que me chama a atenção, rompimentos de pontos aqui de resistência, de possível resistência, ó, sem continuidade. Então aqui, ó, era um evento gráfico, aqui no nosso diário, possivelmente. Houve um rompimento, não continuou, o preço ainda insistiu, mais um rompimento. Os touros até formaram uma base aqui, ó, bem interessante, porém rompeu novamente sem continuação. Isso aqui me chama a atenção pelo seguinte, esse padrão aqui de rompimento sem continuação, ó, dá aquela ideia de cunha ascendente. O que isso quer dizer, cunha ascendente? É que os touros, o mercado aqui, ó, a gente usa a analogia dos touros, mas o mercado de maioria comprador está tendo uma dificuldade em passar essa região aqui, ó. Então toda vez que os compradores aqui, que as negociações que levam o preço para cima sofrem para poder subir o preço, há um certo desgaste. Isso a gente consegue ver aqui, ó, com esses rompimentos sem continuação. E está bem interessante. Região das emas aqui tentando fazer uma região aqui de suporte do preço, suportando o preço aqui. Essa dinâmica é interessante, mas não está muito o que a gente gostaria de ver. A ideia das médias, da região das médias, é quando a gente vê uma tendência de alta muito forte, o preço chegar e continuar muito forte para cima. E o que a gente está vendo aqui? Ó? O preço tentou fazer isso aqui, não deu continuidade, voltou para a região, foi de novo, voltou para a região, foi de novo, voltou para a região. Então a gente tem duas possibilidades aqui. O preço precisa esticar para cima com muita força para sair dessa região de conflito, mas do jeito que está mostrando aqui, ó, esse desgaste, esse aqui é uma região importante aqui do preço. Pode ser que quando a gente perder essa região, e aparentemente pode ser inclusive aqui a mínima do semanal, vamos até voltar no semanal para conferir, ó, a região da mínima do semanal. Então, se o preço perder essa região aqui, muito possível que a gente veja o topo no semanal, porque o comportamento do preço nessa região aqui é de desgaste da força compradora. Eles estão tentando muito e os ursos aqui, né, a força vendedora não está atacando ainda, estão apenas defendendo. Interessante a gente fazer essa analogia aqui para a gente poder interpretar o movimento do mercado. O que o volume mostra para a gente aqui? Ó?
aqui um certo volume decrescente, aqui, se a gente usar todo esse aglomerado de barras aqui, ó, que está envolvido com essa movimentação de preço. Então esse decrescente mostra o que para a gente? O preço está no finalzinho aqui de um ponto onde ele precisa andar. E para onde ele vai andar? O preço está caminhando para cima aqui, ó, com bastante dificuldade. Ou ele vai muito forte para cima, ou ele precisa corrigir aqui para buscar uma base aqui no semanal, após formação de topo. No semanal, o semanal a gente vai ver aqui no diário uma tendência de baixa, que vai caracterizar aqui o topo no semanal, e depois a gente gostaria de ver uma tendência de alta. Vamos voltar no semanal aqui, ó. A gente vê aqui esse ponto do gráfico aqui, ó, essa região das médias, seria o ponto ideal para o preço poder retornar aqui na região das médias e continuar a tendência de alta. Ainda não temos nada aqui claro no que diz respeito ao topo do mensal. E voltando aqui no nosso diário, o preço aqui está trabalhando em sidebars, porém acabou de começar o dia aqui, né? Poucas horas do dia. Então, pode ser que tenhamos aqui um rompimento de mínima sem continuação, um rompimento de máxima. Enfim, o comportamento do preço aqui está confuso, está lateral. Vamos entrar aqui no nosso 4 horas para a gente entender o que o 4 horas está dizendo para a gente aqui. Ó. Já me chama a atenção aqui esse volume. Entrando aqui no tempo que atende o nosso diário, que é o nosso 4 horas, o que a gente consegue ver? Vemos aqui uma tendência de alta, o nosso 4 horas, tem toda a continuidade, ó, rompimento sem continuação aqui, olhando, dando um zoom aqui no nosso time frame que atende ao diário, que é o 4 horas, o que a gente vê? O rompimento sem continuação, perda aqui de um ponto importante de suporte, ó, poderia ser formado um suporte aqui, mas o rompimento sem continuação mostrou aqui para a gente esse desgaste da força compradora. E o que a gente tem aqui agora? Região das emas aqui, tentando fazer um papel de suporte, mas o que está acontecendo? Olha aqui o volume. O volume decrescente está mostrando aqui que está tendo um desinteresse em negociar nesse ponto do gráfico aqui. Isso pode ser até vantagem para os touros. Se eles conseguirem uma base de preço aqui, é tudo que eles precisam para poder engatilhar numa alta fervorosa para cima e sair dessa região. Vamos entrar numa hora aqui para a gente entender qual a perspectiva desse movimento. Nitidamente, touros tentando montar uma base aqui. Olha o nosso 4 horas aqui desmontado. Então o que tem aqui que temos aqui? Ó, preço afunilando aqui. Não vou dizer que isso aqui é uma bandeira de baixa porque não está com muita característica, mas temos aqui uma tendência lateral aqui, um estreitamento do preço aqui. Então o preço está afunilando nessa região. Temos essa região aqui importante e essa região importante dentro de uma hora. E vemos aqui o desinteresse com o nosso volume decrescente. Então aqui, o que os touros precisavam aqui, de qualquer forma, romper essa região e já sair com tudo, passando aqui por esse ponto, que é o ponto mais importante. O ponto máximo aqui do mensal está exatamente nessa região aqui de 38.450 aqui, ó. Bem preciso, 38.450. Então, para que os touros tenham ainda força, é bom até que esse volume caia aqui, mas só que eles precisam urgentemente levar o preço para cima. Não é isso que a gente está conseguindo ver quando a gente olha lá no diário. Eu estou fazendo aqui de propósito essa dança entre os fractais aqui para ficar bem claro como que eu gosto de analisar. Então olha aqui, ó. A gente estava lá numa hora olhando essa movimentação aqui, mas o nosso diário, que a briga para mim está por aqui.
está no diário, esses rompimentos em continuação. Então quando a gente entra numa hora, o que a gente vê? Preço abaixo das EMAs, tentando aqui montar um suporte, mas aqui o preço entrou num padrão de equilíbrio. Padrão de equilíbrio, ó. Criou um evento, um rompimento aqui, ó, sem continuidade, formou um suporte acima do anterior, foi criada uma resistência na região das EMAs e agora aqui nova resistência, o preço afunilou, perda no volume, mostra desinteresse. O preço precisa andar. Aqui, devido ao contexto, eu estou aguardando aqui uma movimentação mais voltada para os ursos, porque o preço precisa aqui no semanal criar um topo naturalmente. E depois a gente vai ver um fundo ascendente aqui para uma continuidade. Porém, dependendo da força que os ursos imprimirem aqui, pode ser que a gente veja o nosso fundo, nosso topo no mensal, quando a gente vê aqui essa tendência de baixa no semanal. Bom, galera, por hoje é isso. Meu agradecimento para vocês aí que tiveram essa paciência de aguardar esse nosso vídeo de quarta-feira. Espero muito que vocês estejam estudando as análises dos vídeos anteriores que eu deixei aqui, porque é isso que vai criar independência para vocês poderem analisar o gráfico e eu estou aqui justamente para isso, para poder deixar vocês, analistas técnicos bem livres, bem independentes da análise de qualquer um. Eu mostro como faz, vocês fazem no gráfico de vocês, na hora que vocês quiserem, sem influência de ninguém. Bom, por hoje é só. Grande abraço para todos, fiquem com Deus. Quarta-feira tem novos vídeos. Até!